Vamos lá, pessoal. Paz do Senhor para todos vocês. Glória a Jesus. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos ganhar tempo aí. Dar espaço para todo mundo chegar, acompanhar com a gente. Enquanto a gente ouve esse louvor, vocês vão entrando na sala aí, tá bom? Deus abençoe a todos de Moema, Bom Despacho e do Engenho. Deus abençoe a todos vocês, tá bom, gente? Hoje nós vamos continuar a nossa aula de hermenêutica, vai ser uma bênção, ok? Vamos lá. Paz do Senhor para todo mundo que está entrando aí com a gente. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza. Pessoal, olha, hoje em especial nós vamos fazer uma aula mais estendida, tá bom? Conforme Daniel orientou vocês aí, todo mundo com o livro na mão, caneta, paciência, que hoje a nossa aula vai ser uma aula muito longa. Nós vamos encerrar 3 capítulos hoje e Deus vai nos dar vitória, tá bom? Como foi combinado aí, nós vamos fazer por aula, toda sexta-feira, de 4 a 5 capítulos. Nós vamos fazer uma unidade por sexta-feira. E aí a gente vai estar gravando, vai ser gravado aí, e depois vai ser colocado no grupo os vídeos, os áudios, tá bom? Para que todos vocês possam ter a oportunidade de assistir novamente, tirar as dúvidas, e quem não assistiu ou não conseguiu assistir toda a aula até o final, possa assistir durante toda a semana aí, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês tenham essa paciência e essa dedicação, mais do que paciência, dedicação de estudar a palavra do Senhor, porque o livro de hermenêutica é um livro muito bom e nós vamos com certeza nos alegrar e aprender muito com esse livro, tá bom? Então, nós já louvamos o Senhor aqui um pouquinho, então agora nós vamos iniciar o nosso livro, tá bom, pessoal? Pega o livro aí em nome de Jesus e nós vamos iniciar a nossa aula na página 33. Capítulo de número 3, ok, pessoal? Página 33, capítulo de número 3 da unidade de número 1. Essa é a nossa leitura de hoje, tá? E nós vamos falar sobre isso. E deixa eu localizar aqui, achei. Então nós vamos falar sobre essa unidade 3 aí. Antes de qualquer coisa, antes da gente ir direto para o livro, ir direto para esse capítulo 3 aí, pessoal, pega aí um copo com água, põe do lado aí, tá bom? Para não sair, para não perder nada, ok? Nós vamos ter aí 1 hora de live agora, e aí a gente vai, quando der 1 hora, o Instagram vai derrubar a gente aqui, a live vai cair, mas a gente vai acionar de novo, a gente vai retornar, tá bom? Até que a gente consiga montar um novo projeto, ok, pessoal? Eu estou olhando aqui uma nova plataforma e essa semana foi muito corrido, esse negócio do Dia dos Namorados, cheguei tarde, por causa que eu estava trabalhando até tarde hoje, um pouquinho mais tarde, muita correria, mas semana que vem já estou olhando uma plataforma aqui para a gente entrar sem ter esse negócio de derrubar, tá bom, pessoal? Então vai ser legal, vai ser no Gmail, mas no meio de semana, no início da semana eu vou falar com vocês aí, tá bom? Então prepare-se, você que não tem e-mail, já vai criando um e-mail aí lá no Gmail, tá bom? Cria um Gmail para você, que nós vamos entrar, vamos conversar com o pessoal aí para ver se a gente consegue entrar por essa plataforma sem ser o Instagram. Para não ter que ficar derrubando, volta, derruba e volta, né? É muito chato. A gente perde contato aí, esse intervalozinho aí, tá bom? Então hoje vai ser assim, ó, nós vamos fazer essa live de 1 hora, o Instagram nos derrubou, intervalo aí de 2, 3 minutinhos, você corre, toma água, vai no banheiro correndo, volta pra gente continuar a nossa aula, ok, pessoal? Todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Cadê o pessoal de Bom Despacho? Cadê essa turma? Ou todo mundo saiu pra namorar hoje, hein? Será que todo mundo hoje saiu pra namorar? Será que foi isso? Não tem nada aberto, né? Tem que comprar e comer em casa o churrasquinho, o hambúrguer, e vai se alimentando e assistindo a nossa aula aí, tá bom, pessoal? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui em Divinópolis o pessoal tem nos acompanhado diretamente, tá uma aula abençoada e a gente quer dar continuidade disso também na região de vocês, fazer com que a aula continue dinâmica com vocês. Então, para isso, pessoal, nós vamos ter 2h30 de aula aqui, eu preciso da participação de vocês. Façam perguntas, tá bom? Participe, não vão ficar aqui 2h30 só eu falando não,
porque senão nem, ó o tamanho da garrafa hoje, ó, nem essa garrafinha vai ser suficiente, tá? Então vamos dinamizar aí, você pergunta, você comenta, pode fazer comentários, os pastores, os obreiros aí, façam comentários, tá bom, pessoal? Ó, página 33, capítulo 3, a interpretação das escrituras do Novo Testamento, tá? Tá gravando no grupo, ó, o áudio e o vídeo, tá bom, pessoal? Mas fica comigo aqui, não vai me abandonar não deixa eu sozinho. Se tiver ninguém me assistindo, eu tenho que continuar por 2h30 sem ninguém me assistir aqui, eu vou continuar. Mas não me abandona não, eu sei que vocês são gente boa, vocês vão preparar um café aí, vai pôr do lado, né, vai correr lá, faz alguma coisa para comer e me acompanha aí em nome de Jesus, tá bom? Ó, deixa eu fazer um resumo então da semana passada, nós falamos dos grupos, tá? Dos grupos de interpretação judaica, e nós falamos aí do grupo dos palestinos, dos alexandrinos, dos cariítas, dos cabalistas e dos judeus de Qumran. E eu não falei para vocês do grupo que surgiu na época medieval, na Idade Média, que é um grupo de espanhóis, um grupo conservador, que conseguiram interpretar as escrituras de uma forma mais, vamos dizer assim, mais dinâmica e mais acertada. Por isso, pessoal, que esse grupo de espanhóis, essa Bíblia em espanhol, ela é muito usada quando se fala em interpretação textual bíblico, tá? Quando vai se interpretar a Bíblia, usa-se muito a Bíblia em espanhol. Por quê? Porque eles acertaram mais, ela que aproxima mais do original, tá bom? Isso já na Idade Média, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá aqui, ó, a Bíblia em espanhol. Eu tenho o Novo Testamento em inglês, em espanhol e português aqui, e eu tenho o espanhol. Se eu ler para vocês aqui o espanhol, vocês vão perceber que ele aproxima mais do original. Deixa eu achar aqui, ó, tá? Ele aproxima mais do original. Então eu tenho aqui a Bíblia em espanhol, ó, tá bom? Essa aqui é dos Gideões Internacionais, eles distribuem essa Bíblia, tá bom? Essa eu ganhei dos Gideões Internacionais, e ela é a que mais aproxima. A tradução em espanhol é a Rivera, tá? A Rivera, que aproxima-se mais do original. Eles foram muito fidedignos na interpretação. Então, dentre esses grupos cabalistas, cariístas, alexandrinos, palestinos, Qumran, que eu falei semana passada, os espanhóis é os que vão se aproximar. Por isso, quando os hermeneutas falam em tradução nos dias de hoje, eles falam muito e usam muito a Bíblia em espanhol. Para vocês terem ideia do que é a Bíblia em espanhol, ela nos ajuda. Preste atenção, existe uma palavra no Pentecoste, quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, lá no Pentecoste, Atos capítulo 2, verso 4, lá conta uma história que foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles, e eles, cada um falava em sua língua, né, uma língua que era lhe dada conforme o Espírito Santo, e ali aconteceu um movimento. No nosso português, na nossa tradução portuguesa, nós não vamos encontrar uma palavra para traduzir o que os espanhóis traduziram ali. Eles traduziram aquele momento dos discípulos se alegrar, dos discípulos pular na presença de Cristo, na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, ali no templo. Existe uma palavra em espanhol que chama rebulinar. Rebulinar. O que é isso, rebulinar? Não é língua estranha não, é espanhol. Rebulinar, não existe uma tradução em português para essa palavra. Essa palavra, nós não temos a tradução dela em português, o rebulinar. O que é o rebulinar? É quando uma pessoa pula e dá uma pirueta no ar. Ela pula e dá uma pirueta, tipo um bailarino, tipo uma bailarina, quando pula e dá uma pirueta no ar, pula e dá uma pirueta no ar. Isso é rebulinar, né? Tem muito crente que sabe fazer isso aí de letra, né? Os pentecostais sabem muito bem fazer isso aí. Quando Jesus toma conta e eles são renovados, fazem muito isso. Diz que lá no engenho, o pessoal do engenho faz muito esse negócio aí. Rebulinar, pula e dá um giro, né? Eu fiquei sabendo que o pessoal do engenho gosta muito disso aí, tá? Do Pentecoste, tá bom, pessoal? Mas deixa eu falar para vocês. Essa palavra rebulinar é o que os discípulos fizeram, tá? É quando o Espírito Santo tomou eles pulavam e rodopiavam no ar. Então, pessoal, que tem gente aí que é contra o pentecostalismo, né? Tem lá no espanhol essa palavra, rebulinar, tá? Para vocês verem a interpretação, como é a diferença do português para o espanhol, tá bom, pessoal? Mas, enfim,
Dito isso, compreendido esse último grupo nosso, nós vamos falar da tradução no Novo Testamento. Praticamente todos os escritores do Novo Testamento foram de origem judaica, pessoal, exceto Lucas. O doutor Lucas, médico, historiador curioso, que quis conhecer a Jesus, pesquisou. Lucas foi, antes dele escrever o Evangelho de Lucas, que traz o seu próprio nome, e até mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas fez uma pesquisa apurada. Ele passou um bom tempo andando com Paulo, com Pedro. Ele pesquisou para que ele não pudesse escrever coisas que não tinha no contexto. Tá? Então ele virou um pesquisador, um historiador, essa é a palavra, um historiador. Então ele vai ter esse cuidado, de planejar. Tanto que quando ele escreve o seu evangelho, inicia o texto, né? Ou melhor, o evangelho, ele escreve, deixa eu ver se é o evangelho, se eu estou falando se é o evangelho mesmo, ou se é Atos, mas é o evangelho. Não, é Atos dos Apóstolos. Quando ele vai escrever sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 1, ele fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Então ele escreveu para esse amigo Teófilo. Nós não sabemos ao certo quem é Teófilo, mas Lucas teve esse cuidado de escrever e relatar isso com muita precisão, tudo aquilo que ele ouviu dos discípulos. Então, exceto Lucas, os demais escritores, todos eles, tá? Praticamente todos os escritores do Novo Testamento foram de origem judaica, exceto Lucas. Aí você pode perguntar para mim assim: mas pastor Davis, e o Evangelho de Marcos, que não foi escrito, que foi escrito por João Marcos? João Marcos, na verdade, ele escreveu, ele também era de uma origem judaica. Ele escreveu o Evangelho de Marcos, narrado por Pedro. Pedro narrou o Evangelho e ele escreveu. O João Marcos escreveu. Então todos os escritores, né, exceto Lucas, todos eles são de origem judaica. Por isso, a importância de traduzirmos os textos originais, buscarmos nas palavras hebraicas a verdadeira tradução, porque os escritores pensavam, escreviam, pensavam, agiam conforme a cultura judaica, tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui que nós temos um teólogo, um hermeneuta chamado Henry Winkler, que eu vou sempre estar citando para vocês, no livro também está citando ele, na página 33. Segundo Winkler, aproximadamente 10% do Novo Testamento constitui-se de citações diretas, de citações diretas, parafrases do Antigo Testamento ou alusões a ele. Então 10% do Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Ou seja, pessoal, no Novo Testamento nós vamos encontrar citações, parafrases, citações do Antigo Testamento a fim de comprovar a sua historicidade. Tá? O Novo Testamento foi escrito e precisava comprovar a historicidade daquilo que os discípulos estavam falando e vivendo. Então eles vão buscar recurso no Antigo Testamento. Existem algumas religiões por aí que desprezam o Antigo Testamento, mas não deve ser assim, tá bom, pessoal? Não deve ser feito assim. Muito pelo contrário, tem que buscar no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é que vai corroborar o Novo pra gente. Então vamos seguir, página 34 aí, tá? Nós vamos ver aí agora a presença do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos o templo. O templo é símbolo do Antigo Testamento, tá? O templo foi reconstruído por Herodes, foi reformado por Herodes. Zorobabel reconstrói, Herodes reforma. A reforma desse templo, segundo a história, os historiadores, era uma coisa fantástica, uma coisa linda, uma das maravilhas do mundo antigo. Herodes caprichou por dois motivos. Primeiro, porque ele queria voto, ele queria conquistar a confiança dos judeus e dos seus líderes, tá? E segundo, mania de grandeza. Só que naquele novo templo, pessoal, havia grandiosidade escultural, mas não havia grandiosidade espiritual. Prova disso, Jesus vai entrar dentro desse templo e vai encontrar coisas, corrupções, coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Então, nós vamos ter aí a figura do templo no Novo Testamento, mas o templo pertence ao Antigo, tá, pessoal? Mas que também já não era grandes coisas esse templo, tanto que Jesus se coloca maior do que ele. Ele diz: eis aqui um que é maior do que Jonas, maior do que Salomão, e eu sou maior do que o templo. Então Jesus disse isso bem claro para a gente. Depois, outro vestígio do Antigo Testamento no Novo Testamento é
as festas dos judeus, as velhas tradições, tá? Nós vamos citar aí a festa dos tabernáculos, João 7:2, nós vamos ter a Páscoa, Lucas 22:1, e o Pentecoste, Atos 2:1. Então, para que se possa interpretar o Novo Testamento, eu preciso conhecer o Antigo, eu preciso conhecer a lei antiga, tá, pessoal? Eu preciso conhecer isso, para que eu possa interpretar o Novo Testamento. Então, para que nos ajudar, para que nós recebêssemos uma facilidade para interpretar a palavra do Senhor, para interpretar o Novo Testamento, nós vamos ter agora as festas judaicas, alguns vestígios do Antigo no Novo Testamento, para corroborar a historicidade do Cristo, tá, pessoal? Então, todos os elementos do Antigo Testamento que estão englobados no Novo Testamento é para comprovar a historicidade do Cristo. Tá? Daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês. Tá? A paz do Senhor para o Carlos, para a Claudirene, para a Bianca, o pessoal que entrou com a gente aí. Deus os abençoe, tá bom, pessoal? Fique com a gente, pega água, pega pão, pega pipoca, fica aí, assista, porque hoje a aula é grande e nós vamos vencê-la em nome de Jesus. Pessoal, outra citação do Antigo Testamento, que agora nós vamos entrar um pouquinho aqui na interpretação, é o ministério sacerdotal, que foi dado por Deus lá em Moisés, lá no Pentateuco lá atrás, tá? Foi dado para Arão, no tempo de Moisés, foi dado para Arão, e que no Novo Testamento vinha, depois Babilônia, exílio, tal. No Novo Testamento nós vamos encontrar o ofício de sacerdote, tá? O ofício sacerdotal, o ministério sacerdotal, nós vamos encontrar naquele tempo de Cristo ali, naquela convivência judaica já no tempo de Cristo. A diferença desse sacerdote aqui é que esse ministério sacerdotal que Jesus encontrou é um ministério corrompido e mercantilista, tá? Essa é a diferença. Jesus chega e encontra o templo com a sua grandiosidade, mas sem espiritualidade. Jesus encontra as festas sem o propósito de adoração, mas com um propósito tradicional, como é feita hoje, festa de São João, festa não sei de quem, festa de José, festa de Maria, né? Nós estamos agora mês de junho, tem muita festa de São João, festa de São Pedro, festa não sei de quem, né? Ontem feriado, acabamos de ter o Corpus Christi. Então são tradições sem adoração, são tradições que as pessoas têm, querem continuar tendo, praticam sem fins algum. Se você chegar perto de um católico e perguntar para ele o que é Corpus Christi, ele não sabe te responder. Se você perguntar para alguém o que significa a festa de São João, ele também não sabe responder. Então, pessoal, é tradição, tá? É a mesma coisa aquele negócio de ter que comer na casa da avó, né? Ou na casa da mãe. Todo domingo tem que comer na casa da mãe ou da casa da avó o macarrão com molho. Olha, comida na casa da avó tem que ter macarrão com molho. E aí vira tradição. Toda vez que o pessoal se reúne tem que ter o macarrão com molho. Não pode fazer um macarrão branco, tem que ser um macarrão com molho vermelho. Então isso é uma tradição. E as pessoas comem sem saber por quê. Quem começou com isso? Onde começou, onde se iniciou? Por que fazem isso? Aconteceu também no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, as festas dos judeus. E aí Jesus encontrou isso aí, dessa forma. Depois ele encontra o ministério sacerdotal corrompido e mercantilista, tá? Ou seja, eles começam a interpretar, o sacerdote interpreta a lei conforme ele quer, conforme ele acha que deve ser e conforme serve para ele, tá? Para desfrutar de prestígio, tá bom, pessoal? Eles têm traços de corrupção, o sacerdote ainda desfrutava, embora os traços de corrupção, eles ainda desfrutavam de prestígio perante o povo. Eles não sabem mesmo onde foi Corpus Christi. Eles não sabem mesmo, Daniel. Realmente, os católicos não sabem o que significa, ninguém sabe o que é, né? A Santa Eucaristia, ninguém sabe o que é isso, né? Então vocês vão aprender comigo. Eu não vou falar da Santa Eucaristia aqui, mas ela tem a ver, né, com a comunhão. É quando a comunhão da Igreja Católica com Cristo. E aí eles vão naquela procissão e vão participar do pão. E não participam do vinho, não participam do sangue, apenas do pão, tá? Que é aquele pãozinho redondinho lá, a hóstia, né? Sem fermento. Mas enfim, eles não sabem o verdadeiro significado também, não é o caso a gente explicar aqui, porque a nossa aula tem outros rumos a ser tomados, tá bom? Mas realmente eles não sabem e muita gente não sabe. Então, se duvidar, sem brincar, nem o padre sabe. Então vamos lá, pessoal.
Outra característica do Antigo Testamento que nós vamos encontrar no Novo é a expectativa messiânica. Pessoal, é aqui que começa a falha da interpretação judaica das Escrituras. Na expectativa messiânica, o empreendimento messiânico. O que aconteceu? No tempo intermediário, que nós chamamos de tempo de intermediário, que vai de Malaquias a Mateus, que dá um intervalo de 400 anos sem voz profética em Israel, houve alguns grupos que levantaram-se ali. Por exemplo, nós vamos ter o grupo fariseu ganhando força, nós vamos ter os saduceus ganhando força, nós vamos ter o início dos herodianos, nós vamos ter os zelotes que eram um grupo bárbaro, tá, que guerreavam muito. Nós vamos ter os macabeus. Judas Macabeus vai se tornar um grande herói nacional, Judas Macabeus. Inclusive a Bíblia apócrifa, os livros apócrifos têm o livro dos Macabeus, a história dos Macabeus. Nós vamos estudar isso na teologia, tá na história da igreja, vocês vão acompanhar comigo a história dos Macabeus. Judas Macabeus ganha nome, e quando ele ganha nome, ele passa a ser uma figura nacional, tipificando o Messias que o povo espera. Então o povo judaico vai olhar para Judas Macabeus e vai dizer assim: ó, nós queremos um Cristo igual a ele. É esse Cristo que nós esperamos. Um Cristo que arranca espada, que desafia o império, que encara Herodes, que cai para cima, que briga com a polícia e que faz bagunça. E aí o zelote também ganha força. Daí a ideia de quando Pilatos apresenta Jesus ao povo e pergunta: vocês querem que eu solte o Cristo ou a Barrabás? Aí o povo pede quem? Barrabás. Por quê? O povo estava cego? Não. A visão, a expectativa, o empreendimento messiânico, a visão messiânica que eles tinham era de um Messias que bagunçasse com o Império Romano, como Barrabás fez. Então, já que Cristo não quer brigar, não é de briga, não quer fazer nada, então vamos partir para Barrabás, porque pelo menos Barrabás arranca a espada e mata soldado romano, e encara e faz bagunça e assalta. Então essa é a visão messiânica que eles tinham, que viria um Jesus que entraria na cidade e tomaria o trono de Herodes. O próprio Pilatos cita isso, tá? Quando ele fala para Jesus: olha, você não sabe que eu tenho poder, não? Ele estava instigando a Jesus, porque eles falaram que Jesus estava usurpando o título de rei, dizendo que ele era o rei dos judeus, tanto que Pilatos manda confeccionar a placa dessa forma. Está usurpando o nome de rei. Aí Pilatos força a barra para achar nele a acusação. Você não sabe que eu tenho autoridade? Se fosse a expectativa messiânica do povo, Jesus disse: não, mas eu sou rei. Mas ele não falou. Ele falou assim: olha, você não sabe, né? Toda a autoridade vem do céu para você. E aí Pilatos vai instigar mais um pouquinho Jesus, vai dizer: mas estão dizendo que você é rei dos judeus. Aí Jesus responde: tu o disseste, eu não estou falando nada, você está dizendo. Então Jesus não foi achado condenação nele, porque ele não atendeu a expectativa messiânica macabeu. Tá bom, pessoal? Então estude isso aí, depois mais para frente a gente vai estudar sobre isso aí, é interessantíssima essa história. Mas achamos vestígio, tá? O tempo aqui não dá para me falar, mas tem outras coisas gostosas de falar sobre essa história, essa expectativa messiânica macabeia aí, que quando Jesus entra no cavalo, entra no jumentinho montado na cidade de Jerusalém, por que o povo coloca ramos, que agora foi comemorado né? O domingo de Ramos, há uns meses atrás aí. Por que se colocaram ramos no chão para Jesus? Era uma tradição, tá? Segundo a tradição antiga, os imperadores, os verdadeiros imperadores judeus não entrariam em cavalos alados na comunidade para tomar o trono, tá? Eles entrariam no espírito de humildade, num jumentinho, tá? E quando ele entrasse, o povo deveria reconhecer e lançando. E como é que o povo reconhecia? Lançando a sua capa ao chão para que o rei passasse. Então os judeus não tinham capa, era povo pobre, não tinha capa de luxo, então pegava folha da árvore, as palmeiras, arrancava tudo e jogava no chão para o Messias passar. Isso tinha dois significados: que eles estavam aceitando ele como rei, tá? E outro significado, que ele estava sendo proclamado pelo povo. O povo pronuncia uma frase hebraica que diz assim: Baruch Rabá Bissei Adonai, né? Osana Baruch Rabá Bissei Adonai. Osanas, aleluia, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então o povo está dizendo isso, reconhecendo que Jesus é o Messias que ele esperava, tá? E ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, é agora que ele vai entrar, vai tomar o trono, vai brigar com Herodes. Só que Jesus chega ali, pessoal, não faz nada disso. Ele entrou, recebeu a adoração,
mas não fez nada disso. Aí o povo fala, não, ele não é de nada, esse Jesus aí não é o que a gente está querendo. Mata, pode deixar ele e solta Barrabás. Então tinha essa expectativa, tá? E aí que começou a má interpretação judaica. Outro vestígio que nós temos também, tá? É o Jesus e o Antigo Testamento, tá? Que vai nos corroborar aí a presença do Antigo Testamento no Novo Testamento. O que Jesus tem a ver com isso? Tá? O ministério terreno de Jesus foi marcado por ensinos, pregações e a referência escriturística do mestre sempre foi o Antigo Testamento. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Jesus vai fazer? O que tem Jesus a ver com a interpretação do Novo Testamento? Onde é que Jesus nos ajuda a interpretar o Novo Testamento? Primeiro, todas as palavras que Jesus falou, tudo que Jesus falou a respeito dele mesmo, ele usou a historicidade do Antigo Testamento para comprovar a sua fala. Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Jesus, já viu aqueles pregadores quando vem na igreja? E aí ele quer falar algo assim do Apocalipse, algo de Gênesis, que Deus revelou para ele, mas ele fica com medo de falar porque ele não estudou IBAD, ele não tem teologia, ele não vai ter um diploma igual o seu, assim, que vai ser bonito, um diploma de luxo. Vocês vão ver o diploma de vocês, como é bonito o diploma do IBAD. É coisa chique, vocês vão colocar na parede de vocês, vai ficar uma coisa linda. Então esses pregadores não têm esse diploma que vocês vão ter. Aí eles ficam com medo, sabe, pessoal? Eles ficam com medo de falar. Aí o que eles vão falar? Olha, eu estou aqui conjecturando, eu vou conjecturar, tá? Eu vou fazer uma conjecturação aqui agora. Pessoal, quando uma pessoa fala isso, tá? Conjecturar, é porque ela está com medo de falar e ser mentira, tá? Então vamos tomar cuidado com esse negócio de conjecturar. Uma vez sim, você falar isso, tudo bem. Mas todo dia você falar que vai conjecturar na palavra, aí você está entrando numa tradução errada. Você vai fazer igual o Filo de Alexandria. Vai pura alegoria, tá? E não deve ser assim. Então, o que eu faço para não ficar em conjecturas? Para não ficar conjecturando na minha mensagem? Vamos estudar. Vamos estudar. Então, para que Jesus não falasse assim, ó, eu estou conjecturando que eu sou o Messias, porque Isaías 61 fala assim, e eu acho que eu encaixo. Não. Então, Jesus estudou, pessoal, na escola judaica. Quando criança, adolescente, ele estudou, formou nas tradições judaicas com 12 anos de idade, carregou filactérios. Jesus sabia de tudo, toda essa tradição que ele deveria cumprir. Então o que ele faz agora? Ele vai, tá, usar a historicidade do Antigo Testamento para comprovar que ele sabia o que estava falando. Então ele vai citar aqui Abel, Noé, Abraão, pacto da circuncisão, Sodoma, Gomorra, Isaac e Jacó, Maná, serpente no deserto, Davi comendo os pães da preposição, que foi o embate mais, né, um dos embates mais grosseiros que os fariseus promoveram com Jesus, tá? Salomão, Elias, Eliseu, Jonas. Ele vai citar todos esses personagens. Claro que tudo isso aqui tem um significado, não dá para a gente falar aqui, tá? Mas eu espero que você estude o porquê que Jesus falou que ele é maior do que Jonas, porquê que ele citou Eliseu em Lucas 4:27, ele citou Elias em 4:25. Então estude isso aí para você ver, tá bom? Além disso, dificultar o entendimento. Então, pessoal, irmãos, principalmente a Claudilene está nos colocando, além disso, dificultar o entendimento, tá? O que seria isso, Claudilene? Além disso, dificultar o entendimento, tá? Coloca mais assim, mais completinho para a gente raciocinar um pouquinho aqui, porque senão eu saio fora que eu me perco aqui. Mas enfim, o Jesus vai usar o Antigo Testamento para comprovar. Aí, tá, sim. Além disso, dificultar o entendimento. Isso, a conjectura. Desculpe, Claudilene, meu raciocínio foi e voltou aqui, tá? Ao vivo é assim mesmo, gente. Tem hora que a cabeça vai e volta e a gente se acha aqui. Isso, quando eles usam a conjectura nas mensagens é para complicar o nosso entendimento. Mas pode ter certeza, é porque eles estão querendo falar uma coisa e não tem certeza. Então, para isso, pessoal, quer falar uma palavra na mensagem e quer ter certeza que você está falando a coisa certa, hermenêutica. Hermenêutica em cima da sua mensagem. Aí você não vai cair no erro. Então, Jesus vai usar aqui a historicidade, tá bom, pessoal? O ministério terreno de Jesus foi marcado por ensinos, pregações para comprovar a sua historicidade. A distorção para a própria conveniência. Os fariseus distorciam a mensagem para a própria conveniência. Jesus chegou e comprovou que tudo que ele falava tinha prova, que estava escrito. Todas as vezes que Jesus falou com alguém que vinha tentar trazer uma nova interpretação da Torá para ele falava assim, está escrito. Veja isso lá no deserto, quando o diabo colocou uma dúvida hermenêutica na cabeça de Jesus. O diabo, pessoal, o diabo usou hermenêutica para tentar derrubar Jesus. Preste atenção no texto.
O diabo usou hermenêutica para tentar derrubar Jesus. E Jesus usou a historicidade dizendo, está escrito. Ou seja, eu conheço, eu sei o que eu estou falando, eu sei interpretar, Satanás. Não adianta vir para cima de mim não, que eu conheço Bíblia, eu sei interpretar. Então, irmãos, o diabo usa a hermenêutica para derrubar as pessoas, tá? Para confundir. Então, cuidado isso aí. Tá bom, pessoal? Bom, algumas controvérsias sobre a interpretação do Antigo Testamento. Vamos dar uma aceleradinha aqui, tá? Mais uma vez falando aqui da historicidade de Jesus, combatendo os fariseus, tá bom? Jesus usou a história progressiva. Jesus vai usar a história progressiva. O que é isso, pessoal? É quando Jesus começa a mostrar para eles a progressão da história, a linha da história. Quando você estudou na escola, lá a história da escola, né? O que você lembra das professoras fazer? Elas pegavam e colocavam uma linha, chamada linha do tempo, e nessa linha eles colocavam um monte de pontinhos assim, dizendo aí, 800, na Bíblia a gente estuda isso, né? 800 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo, é a linha do tempo. Todos nós temos uma linha do tempo, tá? A sua linha do tempo começou quando você nasceu. Então dali para frente você vai marcar todos os eventos grandiosos e importantes que você acha que tem que ter na sua linha da história, tá? E você vai contar isso. Então é a linha do tempo. Jesus usou essa linha progressiva, tá? Ele começa o seu ministério e vai mostrando gradativamente a progressão do ministério conforme as promessas do Antigo Testamento. Então Jesus, por exemplo, o que isso significa? Jesus não chegou lá no início do seu ministério e já cumpriu a promessa que estava em Malaquias. Não, ele não fez isso. Ele não pegou a palavra final já cumprindo ela no início, não. Então ele começa, ó, o que está escrito em Gênesis? Está escrito isso, então eu vou cumprir Gênesis. O que está lá em Números? Então eu vou cumprir Números. O que está lá em Êxodo? Então ele vai progressivo na história, tá? Então, pessoal, a interpretação textual, ela é assim, ela é progressiva, tá bom? Não adianta você querer ir lá no final já interpretar, usar o senhor Google, ou o Braille, né? Tem o Braille aí na internet que ajuda o pessoal da faculdade. Não, ó, progressiva, a história cresce, a história tem um início e ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Jesus usou a história progressiva, tá? É como se afirmar que a comunidade, a contradição de alguns é tão grande, tá? Tão grande acerca dessa interpretação do Antigo Testamento por Jesus. Olha para você ver, alguns teólogos defendem que, embora Cristo tenha validado o escrito da Antiga Aliança, isso não nos obriga a uma mesma postura. Tem teólogos, pessoal, que falam que não é para a gente ter a postura de validar o Antigo Testamento, que eu falei aqui no início, eles desprezam o Antigo Testamento. Se a gente pensar que o Antigo Testamento não tem validade para a gente, é a mesma coisa a gente afirmar que a comunidade cristã criou Jesus e não Jesus criou a comunidade cristã. Tá entendendo, pessoal? Estou na página 36 aí. Então, se eu afirmar que o Antigo Testamento não tem validade para mim, como fazem os testemunhas de Jeová, como fazem os unicistas, como fazem muitas igrejas hoje, que desvalorizam o Antigo Testamento, desprezam o Antigo Testamento, dizendo que ele não tem validade mais, e aí eles vão ser contra dízimo, vai ser contra muita coisa, tá? Porque desprezam o Antigo Testamento. Então é a mesma coisa de eu dizer que nós inventamos Jesus, e que não foi Jesus que nos escolheu, foi nós que escolheu ele. Então, pessoal, é mais ou menos isso, tá? Então vamos tomar muito cuidado com isso aí. Vamos ver os métodos que Jesus usou. Eu falei que Jesus usou a historicidade, mas vamos ver os métodos que Jesus usou para interpretar o Antigo Testamento. Cristo estava inserido em uma época de vários segmentos dentro do judaísmo, página 37, está na gravura aí. Jesus chegou, pessoal, o ambiente era pesado, tá? Jesus chegou num tempo de modernidade em Israel. O tempo que Jesus chegou era um tempo moderno em Israel, era um tempo de modernidade, tá? Então ele vai chegar lá e vai encontrar um cenário diferenciado. Quando Cristo fazia a aplicação do registro histórico, ele extraía do significado normal do texto, contrário ao sentido alegórico. Então ele chega e encontra os fariseus interpretando a Bíblia de forma alegórica, de figura de linguagem. E aí ele chega e fala, não, eu vou dar historicidade isso aqui. Tá? Eu vou comparar o Antigo Testamento e vou mostrar para vocês que ele está se cumprindo progressivamente. Na verdade, Jesus fez críticas ao modo que os doutores da lei haviam desenvolvido métodos particulares que ignoravam a própria palavra de Deus. Então os fariseus criaram o próprio meio de interpretação, que era a lei oral, para se favorecer diante do povo, diante de Herodes. Prova disso você vai ver, estude a história de Anás e Caifás, esses sacerdotes, tá?
quando eles julgaram Jesus, Jesus passou por 6 julgamentos, pessoal. E um judeu de sangue, um judeu original, um judeu, não poderia passar por isso. Tá? O judeu, no máximo que ele passaria aí é por 2 julgamentos, que era o julgamento da sinagoga e o julgamento de Pilatos, o governamental, da justiça, né? Vamos dizer assim. Jesus passou por 6. Eles fizeram um julgamento com Jesus de madrugada, às escondidas, na casa de Anás, tá? Ou melhor, de Caifás, que era, se não me falha a memória, era sogro de Anás. Então, eles fazem um julgamento escondido de Jesus pela madrugada, tá? E aí, de madrugada, decidiram, vão matar ele. Então, a turma era mal, esses homens eram mal, corruptos, tá? O sacerdote, o ministério sacerdotal que era corrompido e eles matavam mesmo, literalmente. Então, Jesus vai condenar a metodologia deles, dizendo, olha, vocês estão interpretando para puxar sardinha para a lata de vocês. Não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. E aí Jesus vai acusá-los em Mateus 23:13 de fechar a porta do reino dos céus. Jesus vai dizer, olha, vocês não estão entrando, com essa interpretação, vocês não entram e não deixam os outros entrar. Pode ler lá Mateus 23:13. Jesus fala assim, olha, vocês estão fechando a porta do reino dos céus e vocês não entram e não deixam os outros entrar. Então, pessoal, é muito sério isso. Quando eu interpreto a palavra do Senhor de forma aleatória, de forma alegórica, aleatória, da forma que me convém, e eu levo isso ao povo, eu estou fechando a porta do céu para as pessoas. Então, pessoal, lembra da que eu falei lá da palavra do hermeneuta Kerson? Posso interpretar Shakespeare, escandinavo, posso errar na interpretação das suas obras, mas nas escrituras eu não posso errar, porque o dia que eu errar eu tenho problema eterno. Tá? Então, não feche a porta do reino do céu para ninguém. Estude, não fique conjecturando, estude, procure a historicidade, procure. Eu estou preparando uma mensagem sobre o início, o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. É uma mensagem teológica, difícil de pregá-la, estou preparando ela, Deus me deu ela, estou preparando ela, tá? E tudo que eu vou falar nessa mensagem tem que ser comprovado biblicamente. Tudo que eu vou falar nessa mensagem, a quem vai ouvir pela primeira vez vai estar conjecturando, não. Nessa mensagem eu vou mostrar em textos bíblicos a historicidade daquilo que eu estou falando. Quando termina o Antigo Testamento e se inicia, há um milagre ali, nessa virada aí, né, de página, e há um milagre, e eu vou mostrar isso no texto. Mas isso é uma outra história, tá bom, pessoal? Vamos ver os apóstolos, como é que eles interpretavam? Vamos acelerar aqui. Os apóstolos do Antigo Testamento, pessoal. Os apóstolos e o Antigo Testamento. Como é que eles interpretavam? Tá? Eles começaram a enfatizar Jesus e também a historicidade de Jesus. Tá? Então vamos lá. Os discípulos e a interpretação do Antigo Testamento. Os evangelhos que trataram especificamente do ministério terreno de Cristo, especialmente Mateus, tiveram como preocupação mostrar que Cristo era legítimo descendente de Davi. Então todos os discípulos, todos os apóstolos, quando eles vão interpretar, eles vão buscar recurso no Antigo Testamento para provar quem era Jesus. Tá? Quem era Jesus. E Mateus faz isso com excelência quando ele usa, a genealogia de Davi para mostrar que Jesus era literalmente judeu e que era da origem de Davi, e todo o processo vai acontecer em Jesus. Tá? João vai usar o logos no grego, né? O logos também, a palavra em hebraico, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa a dar ideia ele não sabia, mas ele começa a dar ideia, e Paulo vai amadurecer essa ideia depois, quando ele começa a falar da predestinação. Tá? João é que começou com essa ideia de predestinação, sem saber às vezes o significado real dessa palavra. O apóstolo Paulo é que vai dar corpo a essa doutrina, mas começou com João, quando ele fala assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele começa a dar essa ideia aí, tá? Então, pessoal, os discípulos vão também usar a historicidade do Antigo Testamento para comprovar a sua interpretação. Não era fácil, pessoal. Não era fácil na época deles interpretar a Bíblia naquela época. Não era fácil, mas eles conseguiram vencer a batalha, tá bom? Pessoal, tem alguém aí que tem alguma pergunta? A gente já está encerrando a unidade 3, o capítulo 3. Tem alguma pergunta sobre esse capítulo ainda? Enquanto eu ganho fôlego aqui, né? Tem alguém que tem alguma pergunta aí? Sobre conjectura, sobre a historicidade,
né? Tem alguma dúvida? Pergunte agora que nós vamos encerrar e vamos pular de capítulo. Já vamos virar a página. Aí fica depois, não tem como a gente voltar. Vamos participar, tá bom? Cadê o pessoal que gosta de participar? Tá? O pessoal que gosta de perguntar. Pode perguntar, pessoal. Se eu não der conta de responder aqui, eu pesquiso, faço igual o Lucas, o evangelista. Eu pesquiso e depois eu conto para vocês, tá bom? Vai pensando na pergunta aí enquanto eu falo aqui a respeito do apóstolo Paulo. Tá? Os discípulos procuraram a historicidade, começaram a construir a doutrina, tá? A doutrina que Paulo vai sistematizar. Os discípulos construíram a doutrina, Paulo sistematizou debaixo de uma fantástica revelação de Deus, tá bom? Então vamos ver como é que Paulo fez isso. Quando falamos da interpretação do apóstolo Paulo, dos apóstolos nas escrituras do Antigo Testamento, uma figura que se destaca é a de Paulo. Pessoal, bom, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Gosto muito dele, porque ele é um homem que pensa como nós. Eu não estou desprezando os demais discípulos. Muito pelo contrário, eu disse para você agora. Eles deram a ideia, eles construíram a doutrina. João constrói a doutrina da predestinação, do amor, da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus. João vai descrever isso. Tá? Mateus fala do reino de Deus. Tá? Ele constrói essa doutrina do reinado de Deus, o serviço, a mordomia cristã. Mateus descreve ela. Tá? Lucas vai escrever a doutrina da cristologia. Ele começa a falar da cristologia, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Ele começa a dar ideia disso quando ele escreve Jesus, filho do homem. Tá? Marcos dá essa ideia da doutrina da eleição. Tá? Quando Jesus começa a salvar os gentios, João Marcos escreve um evangelho para os romanos, né? Para os gentios. Então ele dá ideia, ele começa a construir essa doutrina de salvação, da eleição, da adoção, sem saber de nada, sem saber desses termos. Tá? Aí, pessoal, quando chega o apóstolo Paulo, ele junta esse material, 14 anos estudando, embora tivesse a doutrina judaica, a tradução do judaísmo toda na cabeça, estudou com Gamaliel, que era professor da escola do Rabino Hillel, que nós falamos lá no início da interpretação. Então ele junta isso e faz uma sistematização, tá? E ele deixa em aberto, e os pais da igreja encerram essa sistematização doutrinária e chega na nossa mão como está hoje. Tá? Então vamos ver como é que Paulo vai aprender isso, gente. Quem ensinou para Paulo? Aí ele mesmo dá a resposta, né? Porque eu recebi do Senhor o que também... É assim, ó, recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então olha que coisa tremenda, né? Este, diferente dos demais, tinha profundo conhecimento da teologia judaica e era um fariseu. Então ele tinha, pessoal. Deus usou Paulo, né? Jesus salvou a Paulo e usou Paulo justamente por causa disso. Por causa da historicidade. Paulo conhecia as leis judaicas de cor e salteado. Ele era fariseu. Então ele sabia tudo de tradição. Ele sabia. Então ele vai pegar o evangelho e vai encaixar nas tradições e vai dizer, olha, isso aqui está batendo, isso aqui não bate. Isso aqui sai fora. Isso aqui serve. Isso aqui bate. E ele vai encaixar Cristo dentro das doutrinas, a doutrina verdadeira, a doutrina judaica verdadeira que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Ele consegue encaixar isso. Uma coisa fantástica, uma teologia fantástica que Paulo fez aqui para nós. Tá? Enquanto os 12 apóstolos estavam confinados à fronteira da Palestina, né, inicialmente fazendo do cristianismo uma espécie de continuidade do judaísmo, Atos 15, nós vamos ver isso aí. Eles se trancaram dentro das fronteiras palestinas e queriam encaixar, na verdade eles queriam encaixar o cristianismo dentro do judaísmo, tá? Deus abençoe o presbítero Milson que está entrando com a gente aí, presbítero Milson. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, os discípulos queriam pegar o judaísmo e encaixar o cristianismo, encaixar dentro do judaísmo, tá? Achar uma forma do pessoal compreender isso. Não deu certo, não deu muito certo, não. Aí Paulo chega, pessoal, e faz ao contrário. Ele pega o judaísmo e encaixa dentro do cristianismo. E aí fala assim, gente, aqui, ó, isso aqui está lá no judaísmo, está se cumprindo aqui, ó, no cristianismo. Então Paulo vai ter uma visão fantástica, tá? Paulo foi chamado aos gentios, povos que viviam além das fronteiras de Israel. Ele vai levar o evangelho para fora da cidade. Então Paulo, além de ser missionário, de teólogo, sistematizador da doutrina,
também se tornou um grande missionário. Tá? A vocação de Paulo teve repercussão no seu modo de interpretar as Escrituras, é claro. Ele não apenas viu o Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento, mas também compreendeu o caráter universal da salvação. Ele não só via Jesus como o cumpridor, o Messias que veio cumprir o Antigo Testamento, o Messias do Antigo Testamento. Ele não viu Jesus como apenas como Salvador do Antigo Testamento. Ele viu a grandeza da universalidade da salvação. E ele sistematizou, esparramou isso e deu muito certo. Mas está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 11, tá, gente? Eu estou na página 39 aí, para o pessoal que está nos acompanhando. Pessoal, ó, caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão, anote as palavras que você achar importante que eu disser aqui. Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, tá? Se eu estiver falando muito rápido assim, faz assim com a mãozinha assim, ó, freia. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, faz assim, ó, tempo. Viu, gente? Que aí eu vou saber que vocês precisam de tempo para respirar aí. Porque eu pego o ritmo aqui, eu vou embora. Tá? Quando eu pego o meu ritmo aqui, eu vou embora para não perder o raciocínio. Aí eu dou essas freadas, dou essa parada aqui, quando eu estou conversando com vocês aqui agora, para vocês assimilar, a mente de vocês assimilar o que eu falei. Então anote palavras que eu falar aqui, mesmo que você não saiba escrevê-la, anote do jeito que você entendeu. Depois você procura aí, né, nas suas pesquisas, nos seus livros, qual é a forma correta de escrever e amplia esse estudo aí. Tá bom, pessoal? Vamos continuar então? Epístola aos Hebreus, para a gente encerrar o nosso capítulo e partir para o 4. Epístola aos Hebreus. Essa epístola aos Hebreus, que nós não sabemos de fato quem é o autor, mas eu desconfio de alguém, eu desconfio que seja Paulo, né? Não sei porquê, mas eu desconfio que seja ele. Mas nós temos aqui uma historicidade real do Antigo Testamento se encaixando na Nova Aliança. A carta aos Hebreus é que vai concluir toda essa teologia do Antigo Testamento se encaixar na Nova, tá? Quando o autor vai falar da realidade maior e mais sublime que era Cristo. Então o pessoal tinha a ideia de sacerdócio de Arão e tal. Aí ele chega e, por exemplo, quer ver um tema difícil que ele vai esclarecer para nós? O pessoal ouviu falar de Melquisedeque. Os judeus ouviram falar, mas ninguém tinha uma claridade sobre quem era Melquisedeque. Eles não sabiam por que Melquisedeque apareceu. Para que Melquisedeque entrou aqui na história de Abraão? O que Melquisedeque foi fazer lá? Né? Então eles não tinham essa noção de que significava Melquisedeque ali. E é o escritor aos Hebreus que vai dar essa visão para eles. E vai dizer para eles, olha, Melquisedeque, né, mencionado em Gênesis 14 e 18, é a figura de Cristo, o sacerdócio eterno. O sacerdócio Melquisedeque eterno foi transferido para Cristo, que era o próprio Cristo. Enfim, uma teologia um pouco assim, que não é o caso a gente abrir ela aqui, mas é maravilhosa essa teologia de Melquisedeque. Tá? Vocês vão chorar comigo aí e dar glória a Deus quando a gente estudar a carta aos Hebreus. Nós vamos nos emocionar muito com essa carta. Vocês podem ter certeza, porque aqui em Divinópolis nós saímos da aula glorificando a Deus, falando em mistério, vinha para casa, sonhava, falava em mistério o dia inteiro, porque nós estávamos estudando essa carta aos Hebreus. Uma carta fantástica, onde ela pega o Antigo Testamento e coloca dentro do Novo e mostra o cumprimento e que Jesus está em tudo e ele é maior do que tudo. Tá bom, pessoal? Então Melquisedeque vai aparecer aí como essa figura. E por último, as controvérsias sobre a interpretação do Antigo Testamento pelos apóstolos, tá? É o que? Que eles tinham, olha, alguns eruditos têm observado detalhes nas citações feitas no textos do Novo Testamento que ele levantava alguns questionamentos. Por exemplo, há os que afirmam que os escritores do Novo Testamento parecem usar partes do Antigo Testamento de forma arbitrária, em certos pontos, até mesmo alterando o seu sentido original. Mas, pessoal, eu não acredito nisso. Tá? Um texto que eles usam muito é o exemplo aqui de Gálatas 3,16. Ora, Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Então, eles interpretam dizendo assim que a controvérsia aqui, que eles usam, que os apóstolos usou de forma arbitrária. Por exemplo, quando eles falam que Abraão e seus descendentes foram feitas as promessas, ele está dizendo, ó, realmente foi só para Abraão. Os gentios não encaixam aqui, não tem que colocar os gentios aqui. Por quê? Porque eles não entenderam, pessoal, a verdadeira promessa. Eles não entenderam o significado da promessa. Aí o apóstolo Paulo chega e orienta isso na carta aos Efésios, que é um dos temas da nossa escola dominical aqui. Tá? Não sei se vocês, parece que vocês não estão estudando a mesma revista que a gente aqui, da carta aos Efésios, né?
mas nós estamos estudando isso aqui. Então, pessoal, essa é a controvérsia. Eles achavam, alguns eruditos acharam que os apóstolos colocaram palavras arbitrárias, quando isso na verdade não existiu. Tá? Eles tentaram mostrar a teologia, a doutrina, e talvez não conseguiam explicar, tá, pessoal? É por isso que eu disse aqui atrás, os discípulos construíram a doutrina, mas eles não conseguiram concluir, tá? Não conseguiram colocar, transfigurar isso para o papel. É a mesma coisa de eu imaginar uma casa e sonhar com a casa e projetar essa casa na minha mente, mas no final eu não consigo colocar isso no papel. Aí eu busco a ajuda de quem? Do arquiteto. É o arquiteto que vai me ajudar a tirar da cabeça a ideia que eu tenho e projetá-la no papel. Os discípulos foram da mesma forma. Eles doutrinaram, eles criaram a doutrina na sua mente e na hora de colocar no papel não conseguia. Aí o apóstolo Paulo fala, me dá isso aqui, deixa eu colocar. Aí ele coloca para a gente no papel. E depois os pais da igreja também continuam trabalhando nisso. Tanto que Pedro falou que as cartas de Paulo eram muito difíceis de interpretar, né? Mas é porque ele não tinha noção dessa doutrina que Paulo recebeu. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, ele fala disso. Ele fala da revelação das bênçãos celestiais e da grande revelação que ele recebeu e que não foi dada a homens naturais, né? Enfim, pessoal, encerramos aqui a nossa unidade 3, nós vamos para a unidade 4, tá bom? Eu quero que vocês me acompanhem, estou na página 43, bebe uma água aí, tá bom? Lembrando a todos vocês que nós estamos estudando hermenêutica, nós estamos contando um pouquinho da história antes de entrar nas técnicas, tá? Por que eu preciso saber da história? Para que você veja onde nós erramos, onde os pais erraram no passado e que nós não podemos errar nos dias atuais, tá bom? Então agora nós vamos falar da hermenêutica bíblica na história da igreja, da patrística à reforma, tá bom, pessoal? Eu estou acreditando aí, faltam uns 10 minutinhos aqui para o Instagram nos derrubar aqui, mas assim que ele chamar eu aqui, que vai encerrar a live aqui, eu vou te dar uns 30 segundos aí para você correr, beber água e ir no banheiro aí rapidinho e a gente retorna para dar continuidade, tá bom? Capítulo de número 4, nós vamos falar do período patrístico, que eu gosto demais dessa turminha, os pais da igreja, tá bom, pessoal? Os pais da igreja. Pessoal, nós não sabemos muito sobre a hermenêutica dos pais da igreja que viveram no fim do primeiro século. Quem são eles? Policarpo, né? Vai aparecer aí alguns nomes, o próprio João, tá, que participou ali. Nós não sabemos como eles fizeram a sua interpretação. Mas como é que então a gente sabe como é que eles interpretavam? Nós vamos basear a nossa história, o nosso fato aqui, nós vamos basear ele nas escolas, tá? Baseado nas escolas que nós vamos ter já no início do primeiro século, do segundo século, tá? Então deixa eu só encerrar o áudio aqui e eu vou voltar a falar o tema aqui para o pessoal depois pegar o áudio aqui direitinho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só encerrar aqui. Amém. Então, pessoal, nós vamos começar agora o capítulo 4, hermenêutica bíblica na história da igreja, da patrística à reforma. Então vamos lá. Primeira escola que nós temos, a escola de Alexandria. Filo de Alexandria, o pai dessa escola. A filosofia de Platão, tá? A filosofia de Platão injetada, tá? Injetada nessa escola, tá? Pessoal, eu coloquei o áudio aqui e não coloquei o título não, mas depois eu refaço o áudio aí, tá bom, Daniel? Depois eu coloco os temas, que eu tô sozinho aqui, depois eu coloco os temas do áudio aí, de que capítulo que vai, que página que vai, tá? Depois eu faço uma releitura do áudio, eu apago esse e reenvio de novo, dando todos os temas aí para ficar fácil para vocês, ok? No fim do segundo século, a hermenêutica bíblica foi influenciada pela escola catequética de Alexandria. Tá? Essa cidade era um importante centro de estudo e ali a religião judaica e a filosofia grega se encontraram mutuamente se influenciaram. Tá? Quem são os nomes mais conhecidos da escola de Alexandria no segundo século? Pateno, falecido por volta de 190 depois de Cristo, é um dos mestres mais antigos dessa escola catequética de Alexandria. Eles formavam alunos, eles formavam tradutores, eles formavam teólogos ali, tá? Mas não foi esse nome que ganhou força, não foi só o nome de Paterno. Quem ganhou muita força aqui foi o aluno de Pateno, que era chamado Clemente, ou Clemente de Alexandria, tá? Que vai depois
ganhar força e depois através vai se tornar um dos professores, tá? E vai aparecer um outro nome, aluno de Clemente. Olha para você ver, Clemente é aluno de Pateno e depois um outro aluno de Clemente chamado Orígenes vai aparecer e vai sistematizar a forma de interpretar. Como é que eles interpretavam a Bíblia? Ambos consideravam a Bíblia como inspirada a palavra de Deus, em sentido escrito, e participavam da opinião do seu tempo de que regras especiais deveriam ser aplicadas na interpretação das comunicações divinas. Então eles vão usar alguns métodos, tá? Eles vão usar alguns métodos, pelo menos 5. Clemente desenvolveu a teoria de 5 sentidos que estão ligados às Escrituras. Então o que eles vão dizer, pessoal? Eles vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia escrita é a palavra inspirada de Deus. Mas quando a gente for interpretar, a gente tem que interpretar e encontrar o verdadeiro sentido. Então nós vamos criar uma regrinha de 5 coisas que nós vamos procurar na interpretação. Nós vamos pegar o texto e vamos tentar encaixar nessas 5 coisas. Deu certo? É a interpretação que tem que ser feita. Então, primeira coisa, histórico, tá? Um método histórico. Segundo, doutrinal, tá? Terceiro, profético. Quarto, filosófico. E quinto, místico. Nessa brincadeira aí, pessoal, eles vão cometer algumas falhas, tá? Não dá para me falar de todos eles aqui, mas eles vão cometer algumas falhas. Por exemplo, eles começam a fazer uma exegese. O que é exegese? Deixa eu explicar para vocês aqui. Hermenêutica. Qual a diferença da palavra hermenêutica com exegese? Hermenêutica é a tradução de dentro para fora. Eu pegar o texto e traduzir para fora. Exegese é de fora para dentro. Essa é a diferença. Tá? No grosso modo aqui, a diferença de hermenêutica e exegese é essa. Hermenêutica eu traduzo de dentro para fora. Eu pego o texto e tiro de dentro do texto para fora. A exegese eu pego regras de fora e coloco para dentro, para traduzir o texto. É um negócio assim meio complicado, mas que a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Eles vão fazer uma exegese do texto, só para vocês terem ideia, de Gênesis 22, 1 a 4. Tá? Quando fala que de Abraão vendo um monte. Abraão foi sacrificar e viu um monte Moriá de longe. Bom, gente, quando ele olha e vê um monte Moriá de longe, bom, ele viu um monte, bora, vamos caminhar, estamos chegando. Só que para eles não era assim. Essa interpretação não é assim. Tem um significado. Em Abraão vê um monte. Opa, Abraão vê um monte, tem um significado aqui. Vamos procurar. Aí eles começam a desenhar um negócio. Tá? Eles começam a inventar uma doutrina que no primeiro dia significa que é aquele constituído pela visão de coisas boas. Tá? Depois, o segundo é o melhor desejo da alma. Tudo filosofia de Platão. No terceiro, a mente percebe coisas espirituais. Sente os olhos do entendimento abertos pelo Mestre, que ressuscitou ao terceiro dia. Os 3 dias podem ser um ministério do selo. Irmãos, leia na página 44. Eu não vou nem ler. Leia na página 44 aí para vocês compreenderem. Esse nome Clemente de Alexandria, Orígenes, são nomes importantíssimos na história da igreja. Eles contribuíram muito para a evolução do cristianismo. Porém, nas suas interpretações, eles erraram. Tá? Onde é que eles contribuíram? Na defesa da fé. De defender a Bíblia como palavra inspirada por Deus. Mas erraram na interpretação. Criar algo em um texto que não está... Irmão, se eu escrever assim, o carro é azul, eu estou dizendo que o carro é azul. Não adianta você falar assim, o carro é azul, mas depende da visão, depende do ponto de vista. Já viu esse negócio assim? Quando a pessoa fala assim, se eu falar para você assim, o carro é azul, beleza, ponto final. O carro é azul. Mas pode ser que chegue alguém perto de mim e fale assim, o carro é azul, depende do ponto de vista. Isso é exegese. Ou seja, que ponto de vista é esse? Não, se você olhar pelo ângulo de cá, é um turquesa. Se você olhar pelo ângulo de lá, é um azul marinho. Que é isso, irmão? O carro é azul e pronto, acabou. Então, é isso aí, mais ou menos isso aqui que eles tentaram fazer. Tá? A Bíblia, a gente tem que olhar ela, e eu sempre digo que a gente só pode andar sobre a Bíblia onde ela nos deixa andar. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Caim casou, Caim casou. Mas a Bíblia não fala o nome da mulher, não fala quem era, de onde veio. A Bíblia diz que Caim teve uma esposa. Enfim, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Tá? Pessoal, eu vou interromper aqui, a gente vai continuar. Eu tenho 22 segundos. Vou interromper a nossa aula, vai cair aqui o Instagram, tá bom? Mas corre aí, toma água, vai no banheiro. Você tem aí 1 minutinho, é o tempo de eu voltar aqui
e renegociar com o Instagram aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá e eu vou continuar contando essa história para vocês. Tempo para vocês aí, tá bom? Deus abençoe. Volta agora, 1 minuto, vamos lá.